Olá, amados, a paz de Arrucha. Então, dando aqui continuidade à pregação do Fábio de Mello, né, da Igreja Católica. Só que deixa eu mostrar aqui para vocês essa outra camisa, essa outra blusa, né, que eu fiz. Olha aqui, essa aqui agora, né, amado? Ó, pariarro, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta, né? Ajudar os órfãos, porque tá ao contrário, e as viúvas nas suas tribulações, nas suas aflições, e não se manchar com as coisas mais deste mundo, né? Então, ó, pensem nisso, é porque eu tô ao contrário para mim, tá, amados? Então, vocês vejam, Tiago 1:27, né? Então, é isso aí, né, amados? E a religião verdadeira é essa, né? A gente ajudar as viúvas, os órfãos, ajudar o próximo. Essa é a verdadeira religião que o pai busca, que o pai quer, né? E que o filho também quer. É isso que nós seremos cobrados, né? Quando a gente faz o bem, e a Ruxa fala, a mim que vocês fizeram. Então, vamos aqui dar continuidade aqui à pregação do Fábio de Mello. Eu estava falando que ele disse, né, na pregação dele, que nós temos que andar como Jesus, pensar como Jesus, né, amar como Jesus, na verdade. Só que eles mesmo não seguem o que a Ruxa diz, né? Por quê? Eles não andam em Arrucho, porque eles mesmos se permitem chamar de padre. E padre, né, significa pai, pai espiritual. E o próprio Arrucha disse isso em Mateus 23. Então, eu encerrei o vídeo anterior e fiquei de colocar o vídeo, né, do Mateus 23 para vocês verem, e a Arrucha falando isso para os líderes religiosos. Que o próprio Arrucha disse que nós temos que ouvir o que eles fazem, o que eles falam, mas não seguir o que eles falam, o que eles pregam. Por quê? Porque eles não pregam eles não fazem o que eles pregam. Então vamos colocar aqui, tá certo, amado? Vamos lá. Porque se eles seguissem, amados, o que eles pregam, o que está na Escritura, eles não estariam aceitando o título de pastor e não estariam em templo físico, tá certo? Então é isso que acontece. Tá um pouco torto, né, amados? Mas vou deixar assim mesmo, tá? Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei. Vocês reparem, né, que Yahushua ele estava dizendo às multidões e aos discípulos. Ele estava primeiro falando. Reparem como é que Yahushua vai falar dos líderes religiosos. Reparem bem. E os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Aí vocês vão ver, reparem que agora ele está falando diretamente para os líderes religiosos, para esses mestres da lei, líderes religiosos, tá certo? Para os sacerdotes ele está falando para esses agora. Vocês reparem que ele agora voltou e está falando para esses. Vocês não devem ser chamados rabis, ou seja, rabis, mestre. Vocês vejam bem, olha. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Quando ele fala ninguém, chamei de pai, amado, não é pai biológico. O nosso pai biológico é o nosso pai. Mas quando ele diz a ninguém chamei de pai, é no sentido espiritual. Por quê? Porque somente Yahweh é o nosso pai.
Então ele fala sobre isso no sentido religioso, porque quando a pessoa chama padre, pastor, papa, está chamando de pai. Ah, o padre Fábio de Mello, o meu pai, é o meu pai Fábio de Mello. Tem até uma, estava vendo um vídeo, acho que foi do Thiago Lima, se não me falha a memória, ele falando que o padre Fábio de Mello, acho que foi Fábio de Mello, se não me falha a memória, já tem tempo que eu vi, ele estava falando, né, que ele tem filho, né, não sei o que ele tem filho e tal, né, mas aí o filho que ele estava falando é filho espiritual, que ele é pai espiritual. Então vocês vejam que já foge do que está na escritura, porque Yahusha disse, não chameis ninguém de pai, porque um só o vosso pai, ou seja, não chameis ninguém de padre, de pastor. Por quê? Porque somente Yahweh é o nosso pai. Vocês vejam bem. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. Então vocês vejam, não chameis ninguém de chefe, porque vocês só têm um só chefe, que é Yahushua. Certo? Por quê? Porque quando a pessoa chama reverendo, pastor, padre, apóstolo, bispo, presbítero, vocês estão botando uma pessoa acima da outra, ou seja, tá dando uma, tipo, a pessoa tem uma autoridade, sendo que o próprio Yahushua disse que nós todos somos irmãos. Nós todos somos iguais, não tem esse negócio de um se destacar, um receber honra e o outro não, nós somos iguais. Tá certo? Então, nós somos iguais e quem quiser ser o maior no reino, que sirva. É assim que ele disse, veja. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, aí aquele vai continuar, né? Como eu já coloquei o vídeo todo para vocês, ele vai continuar falando para os líderes religiosos, né? Os mestres da lei, os sacerdotes, maçons, porque é para os maçons que ele fala também, tá certo? Então, eu já coloquei esse vídeo para vocês, já coloquei o link na descrição, né? Mas, em todo caso, eu vou tirar aqui o vídeo, conforme for, vejo se há necessidade de colocar de novo ou não, ainda não sei. Mas o que eu quis colocar esse vídeo é para vocês verem que ele está falando de ser Jesus para os outros, da gente amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, né, que ele está falando, né? Mas como? Se o próprio Yahushua, ele não andou em templo feito por mãos humanas, ele entrou. Então vocês vejam que ele mesmo está se contradizendo. Por quê? Porque ele está no lugar que Yahushua não está. Ele está sendo chamado de padre, que é pai, que é como um pai espiritual, um guia espiritual, e sendo que o próprio Yahushua disse, não chameis ninguém de pai. Vocês não devem ser chamados de rabis, de mestres, de padre. O próprio Yahushua disse isso, mas aqui ele aceita ser chamado assim. Então vocês vejam que ele mesmo, como o Yahushua mesmo falou em Mateus 23 que a gente viu, eles pregam, mas não é a gente tem que ouvir o que eles falam, mas não seguir o que eles fazem. Por quê? Porque eles não vivem o que pregam. Vocês vejam que ele está falando de seguir a Jesus, de amar como Jesus amou, de sentir como Jesus sentiu. Mas ao mesmo tempo, ele aceita ser chamado de padre Fábio de Mello, e sendo que o próprio Yahushua disse, não chameis ninguém de pai, porque um só é o vosso pai. Vocês não devem ser chamados de mestres, de rabis, porque um só é o vosso mestre, Yahushua. Então vocês vejam que ele está contradizendo o que Yahushua disse. Então vocês vejam que ele está falando que a gente tem que ser Jesus para os outros, mas ser Jesus como para os outros, se ele mesmo não segue o que Yahushua ensinou. Ele está indo contra o que Yahushua ensinou. Entende, amados? Então vamos continuar. Amar como Jesus amou, sentir como Jesus sentiu. Não era a música do Padre Zezinho? Se eu quiser viver, não sou obrigado. Um dia eu fui batizado, depois eu fui crismado, mas eu posso muito bem dizer, não me identifico mais com o cristianismo. Tenho direito?
Ninguém está me amarrando. Veja, não me identifico mais com o cristianismo. Primeiro ele falou ser batizado, crismado, ou seja, são atos físicos da religião, atos religiosos. Depois não me considero mais cristianismo. Ele não está falando de Yahushua, porque Yahushua não é cristão. Yahushua está fora da religião cristianismo. Ele não tem nenhuma religião, ele não pregou religião, ele veio revelar o Pai e ele veio completar a obra que o Pai, a obra do Pai que foi morrer no madeiro para nos dar a liberdade de adorar o Pai em espírito e em verdade. Tá certo? Foi isso que Yahushua fez. Então vocês vejam, não me considero mais cristianismo, da religião. Ele está falando da religião, ele não está falando de seguir a Jesus. Entende? Ele está falando da religião. Tá certo? E sendo que Yahushua, ele não tem a religião nenhuma, e ele não é cristão, tá? Ele segue ao Pai, e ele não tem nenhuma religião, nem o cristianismo. Então aqui ele não está falando de Yahushua, de seguir a Yahushua, ele está falando de seguir a religião cristianismo. O cristianismo, que é a religião que faz parte da religião católica. Que a religião católica faz parte da religião cristianismo. E o protestantismo faz parte da religião cristã, que é o cristianismo, protestante evangélico. Então vocês vejam bem, ele está falando da religião católica, que é o cristianismo que faz parte da religião católica. Então vocês vejam bem, vejam. Opa, adiantei demais aqui, amados, espera aí. Opa, fiz besteira aqui, né? Vamos lá, vamos botar aqui mesmo. Era a música do Padre Zezinho? Se eu quiser viver, não sou obrigado. Um dia eu fui batizado, depois eu fui crismado, mas eu posso muito bem dizer, não me identifico mais com o cristianismo. Tenho direito? Ninguém está me amarrando. Veja, não me identifico mais com o cristianismo, ou seja, a religião cristianismo. Ele não está falando do caminho que é Yahushua, até porque ele não conhece o caminho que é Yahushua, ele conhece o caminho que é a religião que leva para a porta larga. E segue tudo o contrário do que Yahushua ensinou. Então vocês vejam que ser Jesus para os outros que ele está pregando, aqui é uma mentira. Por quê? Porque ele não vive o que Jesus ensinou, o que Yahushua, o verdadeiro, ensinou, que está na Escritura. Ele vive o contrário do que Yahushua ensinou. Ele prega o contrário do que Yahushua ensinou. Então vamos lá, vamos continuar. Aqui, mas eu quero ser cristão. Então eu preciso viver diariamente o desafio de me transformar em Jesus, no meu modo de sentir. Então vocês vejam bem que ele está falando, eu quero ser cristão, mas eu quero ser cristão no sentido de praticar atos da religião. Então eu tenho que me transformar diariamente no jeito de Jesus, na maneira de Jesus sentir, mas isso ele está falando no sentido da religião, de seguir atos religiosos, de você amar como Jesus amou no sentido religioso, de você ser caridoso no sentido religioso. Ele não está falando isso no caminho que é Yahushua, mas ele está falando no caminho da religião. Então no caminho da religião não é o que Yahushua ensinou. Por quê? Porque Yahushua não está em religião, então não tem como a pessoa praticar o que Yahushua ensinou, andar em Yahushua, estando na religião, porque Yahushua não está na religião. Vamos continuar. No meu modo de falar, no meu modo de pensar, no meu modo de agir. Não basta acreditar na ressurreição, minha gente. O segundo passo da fé é a obra daquilo que me faz crer. Eu me misturo naquilo que creio, eu me transformo naquele que creio. Jesus está ressuscitado. Eu me transformo. Então vocês vejam que ele está falando que ele se transforma. E na Escritura não diz isso, amado. Nós não nos transformamos. A Escritura diz que nós somos transformados de glória em glória. E quem nos transforma? O Pai. Quando nós andamos no Espírito, nós somos transformados de glória em glória. Nós somos transformados. Nós não nos transformamos porque nós não podemos nos transformar. Vocês vejam que está ao contrário da Escritura. Tá? Nós somos transformados. Veja, coloco para vocês, vamos pesquisar aqui onde é que está escrito. Nós somos transformados de glória em glória. Vamos botar aqui, ó.
em glória. Bíblia. Vocês vejam que ele está falando, eu me transformo. Ninguém pode se transformar, amados. Nós não temos poder para isso. Aí a Ruth, 2 Coríntios 3,18. Vamos lá, 2 Coríntios 3,18. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, que é o 3, que é o apóstolo Shaul. 3. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Vocês vejam, tá? Vocês vejam bem. Olha, vamos botar aqui, vou colocar aqui na 2 Coríntios 3, 16 a 18, para ver como é que está aqui nessas traduções aqui. 2 Coríntios 3, 16 ao 18, né? Vou botar aqui 16 ao 18 para ver como é que está aqui. Veja. Vocês vejam que ele está falando o contrário da Escritura, porque a gente não se transforma. Nós somos transformados, é diferente. Tá? Então vamos lá. Mas o véu pode ser tirado, como diz as Escrituras. O véu de Moisés, ó. Peraí. Ah, tá. Tá, vamos lá. O véu de Moisés foi tirado quando ele voltou para o Senhor. Aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito. E onde o Espírito de Yahweh está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descobertos, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Então vamos ver como é que está aqui, porque aqui é a nova versão, né? Olha, quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Qual é o véu? O véu da religião. Hã? Porque o véu, amados, ele foi rasgado de cima a baixo. Ou seja, o véu que nos impedia de chegar ao Pai, porque a religião é um véu que nos impede de chegar ao Pai, porque o Pai não está em religião, ele está no Filho. E o Filho é que nos leva ao Pai, é assim que está na Escritura. Então vocês vejam bem, ó. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, quem é o Senhor? Yahushua. Quando alguém vai a Ele, se converte a Ele, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito. Ou seja, o Espírito do Pai que está em Yahushua, porque o Espírito do Pai também é o Espírito de Yahushua, porque o Pai deu autoridade ao Filho. Então, o Espírito do Pai também é o Espírito de Yahushua. Não é que Yahushua é o Espírito, mas o Yahushua tem o Espírito do Pai. Entende? Então vocês vejam bem, porque o Pai, ele é Espírito. Ele é Deus, ele é Espírito. E Yahushua, ele não é Espírito, mas ele tem o Espírito do Pai. Então o Espírito do Pai é de Yahushua também. Tá certo? Porque o Yahushua tem o Espírito do Pai. Então vocês vejam, porque o Pai deu ao Filho. Tudo que é do Pai é do Filho, tudo que é do Filho é do Pai. O próprio Yahushua falou isso em João 17. Tudo que é teu é meu, e tudo que é meu é teu. Ele falou isso. Então vocês vejam bem. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. Somos transformados, veja, com o rosto descoberto. Descoberto de quê? Da religião. Contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Mas quem nos transforma não somos nós que nos transformamos, é o próprio Espírito que nos transforma. Veja, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Vocês vejam, o próprio Espírito nos transforma de glória em glória. Então vocês vejam que o Fábio de Mello aqui está falando o contrário da Escritura, porque nós não nos transformamos. É o Espírito, quando nós andamos no Espírito e permanecemos no caminho que é Yahushua andando no Espírito, o próprio Espírito é que nos transforma de glória em glória. Vocês vejam que ele está ao contrário da Escritura. Veja, deixa eu voltar aqui só um pouquinho para a gente ver. Espera aí. Olha. O segundo passo da fé é a obra daquilo que me faz crer.
eu me misturo naquilo que creio, eu me transformo naquele que creio. Jesus está ressuscitado e Ele trabalha Veja, lá. eu me transformo naquele que eu creio. Não tem como a gente se transformar naquele que a gente crê se não for pelo Espírito. Mas para o Espírito nos transformar, nós temos que estar em Yahushua. Não é eu me transformar naquele que eu creio. Porque a gente pode crer em Yahushua, mas não estar nele. Tem muitos que creem em Yahushua, mas não estão em Yahushua, não andam em Yahushua. Então não basta crer, nós temos que crer e andar nele. Mas para a gente ser transformado de glória em glória, nós temos que andar em Yahushua, para Yahushua nos levar ao Pai, e o Pai nos enche do Espírito, e o Espírito, que nós somos cheios do Espírito, é o Espírito que vai nos transformando de glória em glória. Então vocês vejam que ele aqui está dizendo o contrário, ele está dizendo que nós temos que ser transformados. Veja que nós nos transformamos, veja bem, é impossível, amados. Nós como humanos, nos transformar é impossível, não existe. É o Espírito que nos transforma. Veja como ele está falando o contrário da Escritura. Veja. Não basta acreditar na ressurreição, minha gente. O segundo passo da fé é a obra daquilo que me faz crer. Eu me misturo naquilo que creio, eu me transformo naquele que creio. Jesus está ressuscitado e Ele trabalha lá no meu local de trabalho através de mim. Vou comungar daqui a pouco do corpo e do sangue. Reafirmo diante da igreja, diante da comunidade. Por isso a gente precisa comungar em comunidade, para que o outro... Mas esse comungar que a Escritura fala, não é se congregar aqui, ó, e tomar um pão físico, mas é no entendimento, é você congregar no entendimento, no espírito. Por quê? Porque Yahushua, ele é o corpo. E nós somos membros do corpo de Yahushua. Yahushua é a cabeça do corpo, isso no espírito. Mas aqui não, aqui é um corpo, né, da denominação católica, da igreja católica, onde o padre Fábio de Mello, que se denomina padre, ele aqui é o pai espiritual desses aqui, que está no corpo da religião católica, da igreja católica, mas não no corpo de Yahushua. Por quê? Porque o corpo de Yahushua é um só, no espírito, no entendimento. Nós somos parte desse corpo de Yahushua no espírito, no entendimento. Entende? Então vocês vejam bem, ele falou, nós vamos comungar, né? Ou seja, vamos ceiar, tomar ceia, essa ceia aí que é física, porque a ceia é no entendimento, como a gente já sabe, né? Que eu já falei em outros vídeos da ceia, e que todas as vezes que a pessoa come do pão e bebe do vinho, como eu já falei, né? Eles estão anunciando a morte do Senhor até que ele vem, então eles estão anunciando que Jesus está morto, que ele não ressuscitou. E o próprio Yahushua falou num dos apócrifos, vocês adorarão a um defunto. E é isso que está acontecendo hoje. Ele falou isso enquanto estava vivo entre nós, antes de ter sido sacrificado no madeiro. Ele disse, ele profetizou, vocês adorarão a um defunto. E após Yahushua ser ressuscitado, e houve a ocultação do corpo dele, como está escrito em Mateus 28, ali eles já começaram a adorar esse Jesus, que é um defunto, que não ressuscitou. Porque Jesus não ressuscitou. E Yahushua, ele ressuscitou, mas Jesus não. Então vocês vejam bem. Tanto é verdade que eles ainda estão na lei, praticando atos religiosos. Vamos continuar. Olhe para a gente na fila da comunhão e saiba que você está disposto a ser Jesus de novo. Lembra daquela música? Comungar é tornar-se um perigo. Viemos para incomodar. Quando eu comungo, quando eu levanto e venho, não é só para fazer a foto. Tirar foto no que eu estiver comungando, por favor. Eu preciso colocar no meu Face que eu vim para a Canção Nova. Não. Aliás, nós deveríamos ter um absoluto respeito por este momento. Não é hora de fotos, não é hora de incomodar o vizinho, não é hora de banalidades, não é hora de futilidades. Nós deveríamos comungar, e quando a gente se levanta é justamente para a gente mostrar para os irmãos o compromisso que nós estamos fazendo. O compromisso de anunciar a morte de Jesus até que ele venha, porque esse Jesus aqui não ressuscitou. Veja, amados, quando o apóstolo Shaul
em 1 Coríntios 11, do 17 ao 34, ele diz que nós temos que examinar nós mesmos. Não é você examinar, né? Tipo, o sistema ensinou, no sistema evangélico, que eu era evangélica, que nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados e tomar a ceia. Mas isso é errado. Quando ele fala, examine, pois, o homem a si mesmo, examine se você vai tomar a ceia no Espírito, porque Yahushua é o pão vivo que desceu do céu no Espírito, e ele é o vinho que nos dá o entendimento, ou você vai tomar a ceia, que é no físico, e anunciando a morte de Jesus até que ele venha. Ou você está no físico, ou você está no Espírito. Quando você está no Espírito, você anuncia a ressurreição de Yahushua. Por quê? Porque Yahushua, ele é o pão. Então você está comendo dele no Espírito, você está tomando o vinho no Espírito, que é o entendimento da palavra, que é Yahushua. Tá certo? E aquele que come do pão que Yahushua dá, nunca mais terá fome. Tá certo? Aquele que bebe da água que Yahushua dá, nunca mais terá sede. Que é no Espírito. Agora, aquele que está comendo do pão físico e do cálice físico, está anunciando a morte de Yahushua até que ele venha. Ou seja, a morte de Yahushua, que aqui é Jesus, porque Jesus aqui está morto. Mas as pessoas pensam que eles estão seguindo a Yahushua, mas na verdade estão seguindo um Jesus morto, que não ressuscitou. Porque esse Jesus aqui que está aqui não ressuscitou, amados. E Yahushua ressuscitou. Por isso a ceia no Espírito. E por isso que Yahushua falou em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então vocês vejam, eis que estou à porta e bato. A porta da onde? A porta do entendimento. Se alguém ouvir a voz de Yahushua e abrir a porta, ou seja, abrir o entendimento, e Yahushua entrará, ceará com ele, e ele com Yahushua, ou seja, ceará no espírito, no entendimento. Porque Yahushua é o pão vivo e ele é o vinho que nos dá o entendimento da palavra, que é ele próprio. Então vocês vejam bem que quando as pessoas comungam aqui, ceiam, como está na igreja evangélica que fala ceia, eles estão, na verdade, anunciando a morte de Jesus até que ele venha. Não estão anunciando a ressurreição, mas estão anunciando a morte. É assim que está na Escritura. Estão anunciando a morte. Está dizendo que Yahushua, que é o verdadeiro que morreu no madeiro, não ressuscitou, mas Yahushua ressuscitou. Por isso que nós temos que ceiar no Espírito. Crer que Yahushua é o pão vivo que desceu do céu, aceitar o pão que ele nos dá no Espírito e aceitando o vinho, que é o entendimento do que ele diz na palavra. É assim que está na Escritura. Então vamos continuar. Quando eu vejo alguém entrando na fila da comunhão, eu penso, é menos um fofoqueiro no bairro. Porque não é possível que uma pessoa que comunga a Eucaristia vai continuar fazendo fofoca na sua vida. Quando eu vejo aquela pessoa na fila da comunhão, eu penso, graças a Deus, é mais um fiel à família. É mais um fiel à família, mas a família da Igreja Católica. Não a família que faz parte do corpo de Yahushua. Não é fiel ao corpo de Yahushua no espírito, mas é fiel à família da Igreja Católica. Tá certo? É isso que ele está falando. Quando a pessoa se vai comungar, ela é fiel, né? Mais um fiel na família da Igreja Católica. Então vocês vejam que eles pregam tudo o contrário do que está na Escritura. Tá certo? Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, compartilhe, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações do YouTube. Que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião. Em nome de Yahushua, até a próxima.